Bom dia, Caparelli. Uma satisfação estar falando com você mais uma vez. Toda nossa. Veja só, nós entramos com habeas corpus, perdão, com um mandado de segurança por uma questão muito específica. O decreto que foi editado pela Prefeitura Municipal, pelo senhor prefeito, ela não permitiu que a advocacia trabalhasse nesse momento de emergência. E a advocacia, por regra constitucional, ela é essencial. Vou dar alguns exemplos básicos para a gente ficar em poucos exemplos. A situação de uma pessoa que esteja presa e precise de um advogado, até mesmo por descumprimento do próprio decreto, e essa pessoa venha a ser presa, o advogado tem que exercer a sua atividade, tem que trabalhar. E o decreto ele é lacônico nesta questão da interrupção do fornecimento deste tipo de serviço, tido como essencial e emergencial, e não prevê, ali no seu artigo 6º, a atividade da advocacia como algo essencial. Você observe, por exemplo, que tem escritórios em Ribeirão Preto que atendem o Brasil todo. Hoje, com o processo digital, você tem advogado advogando em Araraquara, advogado advogando em Curitiba, em Brasília, no Mato Grosso do Sul, e locais que não estão de lockdown. Só que o escritório do advogado é onde ele tem o seu acervo de documentos dos seus clientes, é onde ele tem a sua biblioteca, onde ele tem os equipamentos mínimos necessários para poder fazer uma defesa. E essa questão do escritório de advocacia foi simplesmente suprimido do decreto. Então, ainda na data de ontem, inclusive se pautando num precedente que a Justiça já determinou em São Bernardo do Campo, a gente interpôs uma ordem de mandado de segurança aqui em Ribeirão Preto e estamos aguardando a decisão do juiz da primeira vara da Fazenda Pública. É uma decisão específica para que permitam que os advogados possam atender exatamente nessa questão emergencial e essencial. É lógico, Caparelli, e as pessoas que nos veem, nos ouvem, nos assistem, elas precisam entender, a advocacia não é contra a restrição sanitária, entende o momento de crise, mas igual à farmácia, igual ao supermercado, igual ao posto de gasolina que tem um horário reduzido, igual aos hospitais que precisam funcionar numa situação de emergência, assim é também a advocacia. A Ordem dos Advogados, ontem nós fomos comunicados que ela entrou pedindo a suspensão dos prazos, mas nós particularmente entendemos que isso não basta. É importante, mas não basta. Por quê? Porque exatamente o advogado pode ter ações em diversos locais do Brasil e ele precisa do seu QG, seu quartel-general, ali no escritório funcionando para poder exercer essa função que é essencial. Bom, é isso. E veja bem, só como exemplo, eu citei para o juiz 3 casos dessa semana. Hoje eu tenho uma instrução criminal na comarca de Cravinhos, eu tenho na quinta-feira uma decisão colegiada num tribunal do Mato Grosso do Sul e tenho fluência de prazos em comarcas de Curitiba, por exemplo, que é um outro estado, Paraná. Ora, se eu estou na minha casa, aqui eu estou no escritório da minha casa, mas aqui eu não tenho acesso a todos os documentos que foram amealhados com esses clientes há anos, e eu muitas vezes preciso me socorrer dessas informações para poder trabalhar. Então eu entendo, num pedido fundamentado ao juiz da Fazenda Pública, que a advocacia tem que sim ser incluída. Você observe, o meu escritório de advocacia é um escritório de apenas um advogado. Sou só eu advogado num escritório todo. Não tenho funcionários, não tenho outras pessoas. É possível eu manter o isolamento dentro do meu escritório de advocacia. Só que eu tenho um escritório aberto, com inscrição na prefeitura, com licença na prefeitura. E se eu for para lá, eu corro o risco de ser autuado por conta da medida de exceção agora desses 5 dias. Bom, doutor Daniel Ronde, a prefeitura já tomou, já sabe, desse mandado de segurança contra o decreto do prefeito? Não, o prefeito ainda não foi citado, é uma ação com um pedido de liminar. Essa liminar deve ser apreciada nas próximas horas pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública e a partir da decisão dele, provendo esse mandado de segurança
na medida liminar, né, de urgência ou não, provavelmente a prefeitura vai tomar ciência. A Ordem dos Advogados tem sustentado que o decreto abrange essa emergência, porque ele estaria previsto nas questões emergenciais, como a gente viu há pouco o próprio secretário dizendo, que são questões urgentes, e aí deu o exemplo até da laje lá da obra, né? Só que isso fica muito vulnerável à advocacia no sentido de poder funcionar ou não. E aí nós teremos, quando a gente não tem algo exato, a gente tem muita abertura. Obrigado, doutor, pela participação. Vamos aguardar seu retorno aqui para acompanhar esse caso aí. Obrigado.